Deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Que Deus abençoe todas as crianças e um feliz dia das crianças para todas nós. Oi, gente. O meu tema é Amigos de Deus. Eu sou a Malu e o meu versículo é Colossenses 3, versículo 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritem a vossos filhos, porque não pecam o ânimo. E a frase é: sempre estaremos do lado de Deus. Um beijo. Tchau. Eu vou ler esse livro que é a Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessas da vida que está em Cristo Jesus. Gente, eu vou ler a frase de Deus. Continuando. A ti ouçamos a Jesus Cristo. Nós somos os soldados de Cristo. Feliz Dia das Crianças. Deus fez uma promessa para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será abençoado. Abençoarei o que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus o dá seu filho, Isaque. Deus então faz uma prova com Abraão. Deus então manda Abraão dar sacrificar Isaque em forma do amor de Abraão a Deus. Deus então livra Isaque da morte por Abraão provar que ele faria qualquer coisa por Deus, ao ponto de sacrificar seu próprio filho. Davi. Saul, o rei de Israel, não estava agradando a Deus e precisava ser substituído. Então Deus falou para Samuel que o substituto
era um dos filhos de Jessé. Todos os irmãos de Davi foram apresentados, mas nenhum foi o escolhido. Então chamaram Davi, e Deus mostrou para Samuel que ele era o escolhido. Davi tinha um dom que, quando tocava a harpa, afligia os demônios à volta de Saul. Então se tornou o músico oficial dele. Davi se ofereceu para lutar contra o gigante Golias. Sem proteção nenhuma, pegou uma funde e 3 pedras e atirou contra Golias. As pedras acertaram na cabeça e ele morreu na hora. Quando ele é ungido pelo profeta Samuel, ele não se torna imediatamente rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé. Depois se tornou servo fiel do rei Saul como músico. Depois Davi derrotou Golias e assumiu uma posição de comandante no exército israelita. Davi, inclusive, se torna fugitivo por um tempo, porque seu sucesso incomodou o rei Saul, que passou a persegui-lo. E mesmo nesses períodos, Davi sempre mostrou ser fiel, correto e corajoso. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha feito uma estátua de ouro e ordenou que todos que escutassem toda sorte de música se prostrassem à estátua. Senão, iriam ser arremessados na fornalha ardente. Um homem então se aproximou do rei e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram à estátua. O rei então os chamou e eles se recusaram a se prostrar. Então foram lançados na fornalha. Então o rei vê 4 homens, e um deles era Deus, andando dentro da fornalha sem nenhuma lesão. Jó era um dos maiores homens do Oriente. Tinha mais de 10.000 animais, 10 filhos, uma esposa e era muito fiel a Deus. No dia que os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, querendo desafiar a integridade de Jó. E o Senhor concedeu. Então, Jó perde seus bens, sua família e sua saúde. Porém, Jó não deixou de ser fiel a Deus. Em vez disso, levantou-se, rasgou seu manto, lançando-se em terra, adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sucederam debates entre Jó e seus amigos sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e sua culpabilidade. Ao final, Deus assoma e repreende-os. E Jó responde: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E Deus reverteu a situação de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor devolveu tudo o que Jó tinha em dobro. Nós, independente de tudo, temos que ficar firmes em Deus, como Abraão foi fiel a ponto de sacrificar seu próprio filho. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo sendo ameaçados de morte, foram fiel ao Senhor. Deus às vezes tira as coisas que amamos porque Ele tem coisas melhores em nossa vida, como Jó, que perdeu tudo e sua fé continuou firme em Deus, e depois ganhou tudo o que tinha em dobro. Queria dar os parabéns para todas as crianças do nosso país e do mundo. Que Deus abençoe vocês, que seu dia seja repleto de alegria. Beijos todas as crianças. Vou ler João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou ler também Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com você até o fim dos tempos.